Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Temperando Vidas. E o episódio hoje tem cheirinho de café. E olha só, gente, de conversa boa, de histórias construídas com muito trabalho e dedicação. Eu acredito que Deus honra tudo aquilo que é feito com amor, constância e propósito. E quando um negócio permanece por tantos anos tocando pessoas, existe uma história por trás disso. E hoje eu tenho a alegria de receber a Amanda do Santo Cro, que hoje é cafeteria também aqui, né, Amanda? Isso, tem o Santo Cro e o Cro Café. E o Crocafé, isso mesmo. Um lugar muito conhecido e querido por muita gente aqui na cidade. Então, um espaço assim que a gente cria memórias, hoje com almoço, né? É um espaço assim único aqui na cidade, né? Quem já não passou por ali, né? Sou suspeita, né? Muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Lu. Um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, agradeço o convite. Muito bom mesmo. Amanda, e eu quero que você me diz, quem que é a Amanda por trás do Santo Cru? Olha, a minha história se confunde assim um pouco com a história da loja, né? Porque hoje o Santo Cro foi totalmente assim pensado por mim, né? Claro, assim que às vezes quando eu conto minha história, muita gente fica assim: mas ela não falou sobre mim, tal". Não, gente, muita gente, eu não consegui fazer nada sozinha, né? Então, assim, Claro. sempre teve muita gente por trás, minha família, amigos, colaboradores que passaram por lá, né? Mas a minha história se confunde no sentido em que eu caí de paraquedas em um lugar. Trabalhei muito, aprendi tudo e hoje a gente tá aí já com 11 anos de casa, né? A Amanda veio de uma família humilde, né? E até um dos propósitos meu hoje com a loja é dar para o meu filho uma qualidade de vida melhor que eu tive, né? Quando criança, enfim, até quando adulta já. E o Santo Cro, até então, né? Tinha com outro nome quando eu entrei lá. Hoje Santo Cro e Cro Café me possibilita muitas coisas que com muito trabalho, muito esforço e dedicação eu vou conseguir também proporcionar para o meu filho. Então, esse é o propósito principal. Mas trabalhei, sou de Arapongas mesmo, né? Fui nascida e criada aqui. Trabalhei muitos anos em uma empresa, né? 2016, mais ou menos, teve uma época assim de bastante desemprego aqui, geral, na verdade, Brasil, Sim. crise. E eu tinha decidido sair dessa empresa porque eu tinha terminado a faculdade, fiz administração de empresas e eu queria trilhar um novo caminho, queria ganhar mais, né? Queria fazer alguma coisa voltada para mim, né? Para eu conseguir ter um futuro melhor. Né? Quando em 2016 essa crise toda, né? Enfim, não consegui nada, quebrei a cara, né? Eu falo assim que a gente amadurece muito, quando começa a quebrar a cara mesmo. E na época eu tinha 23, 24 anos, né? Então era o momento de quebrar a cara mesmo. Morava com os meus pais ainda, não tinha minha família, né? Então, vamos à luta, né? Começamos ali em um outro emprego, depois de um tempo também quebrei a cara. E quando surgiu uma oportunidade de vida, assim, pro meu pai, né? Meu pai me vendo ali, a gente nunca teve muito dinheiro, né? Mas meu pai me vendo naquela condição ali de desempregada, falou assim, ele recebeu uma oportunidade de vida, assim, que eu falo que mudou nossa vida de uma hora para outra. Falou assim, eu vou te colocar para trabalhar junto com tal pessoa que a gente conhecia, né, o antigo dono, que já tinha trabalhado junto com ele numa outra empresa que a gente trabalhava. E daí foi onde eu entrei junto com ele com sociedade. Vi que quando a gente sai de uma faculdade, principalmente administração, a gente acha que sabe tudo, né? Mas a maior faculdade da vida é realmente ter uma empresa e ver as dificuldades, né? Que uma empresa lhe proporciona, não só operacional, mas como lidar com pessoas, né? Essa gestão de capital humano é muito complicado. E daí foi onde eu comecei a aprender, né? E assim, aprender tudo, porque eu não fazia um ovo em casa, né? E a partir dali eu tava com uma
cafeteria até então, né, na minha mão, por mais que pequena, com 4 funcionários já, que eu precisava administrar. E ele saiu e eu fiquei com as meninas. E agora, o que eu faço, né? Então, foi onde a gente começou. Eu tinha muito na minha cabeça que eu precisava trabalhar. Eu sempre falava assim, essa é a oportunidade da minha vida e eu não posso descartar. É meu filho, eu falava naquela época, né? Meu filho, é a oportunidade que eu tenho. Eu nunca tive outra oportunidade, essa é a minha oportunidade. E daí foi onde eu comecei a aprender. Eu sempre falo assim que é muito difícil, assim, as meninas às vezes falar alguma coisa pra mim que não dá certo, ou enfim, porque eu sei fazer todas as operações lá, né? E fui aprendendo a ser barista, fui aprendendo a ser confeiteira, fui aprendendo a ser padeira, fui aprendendo a função ali de garçom, né? De atendente, caixa, enfim, a empresa como um todo, daí era Amanda, né? Os clientes foram me conhecendo, fui conseguindo ali passar por vários desafios ali no dia a dia em relação às meninas, em relação às clientes. Fui aprendendo muito, né? E foi onde eu fui cativando realmente os meus clientes, né? Tem muita gente que até hoje que fala, né? Nossa, depois eu conto toda a história, né? Mas não, ai, Amanda, você faz tanta falta aqui, né? Porque, na verdade, assim, esse processo de você realmente gestar todo esse negócio, né? Porque quando você diz assim, você passou por todos as partes que a empresa tem, né? Uhum. Desde ser uma padeira, de fazer um bolo, né? De confeitaria. Então, você conhece todas as partes que a empresa tem, né? Então, quando chega um colaborador e diz isso não dá certo, porque às vezes hoje muitas pessoas começam uma empresa, mas elas não sabem ser a empresa, né? Elas delegam função, mas não sabem fazer a função. E dentro da sua empresa, você sabe fazer todas as funções. Eu fui obrigada a aprender tudo por 2 motivos. Um, que eu precisava aprender mesmo, né? Porque eu tinha uma empresa na minha mão, precisava fazer dar certo. E por outro motivo, que eu fazia parte do time. Então, não tinha dinheiro para pagar outro funcionário, eu precisava ser, né? Então, foi onde eu precisava... fazer valer o seu salário. Eu tinha que me pagar ali, né? E assim, quando eu olho para trás, eu vejo quanto foi necessário eu fazer. Foi necessário por muitos momentos, com anos de empresa. E eu falo ainda que até hoje, às vezes, eu preciso entrar na operação. Só que hoje eu sei. Eu sei fazer, eu sei ensinar. Então, tem muita gente que já passou por ali, que eu já tive que pegar na mão. E também aprendi com muitas pessoas, não só as funções ali, os cargos em si, né? Que eu pude aprender, né? Quando a gente, às vezes, pega pessoas que têm alguma habilidade melhor que a nossa, a gente aprende também, né? Mas, às vezes, com erros também. Às vezes, eu cometi algum erro na minha gestão ali. Não vou cometer esse erro agora. Eu já fui assim, eu preciso amadurecer nesse sentido. Então, a gente vai aprendendo a ser uma pessoa, uma empresária, talvez, melhor a cada dia. Claro que a gente erra, né? Sem dúvida. Isso a gente erra. Do humano, né? Mas a gente é humano, é bem isso, né? Mas a gente vai tentando acertar e vai mexendo. E nisso já fazem 11 anos, né? Passamos por pandemia, passamos por greve de caminhoneiro, né? Nossa. Então, assim, foram muitas coisas. E agora, né? O Monjaro, né? Então, assim... Nossa. Então, são muitos desafios que eu falo que a gente não pode ser uma empresa totalmente estática, né? A gente tem que sempre estar se adaptando a nova realidade e aí vai fazendo acontecer. Mas, Amanda, assim, fui muitas, né? Muitas, principalmente no começo, né? Fazendo o negócio acontecer. Em 2022, salvo engano, era um momento pós-pandemia que a gente tava muito hypado na cidade, assim, era muito modismo. Eu acho que todo mundo tava querendo sair de casa, comer, né? E daí foi onde eu falava da minha ideia, às vezes, de ampliar o espaço para outras pessoas. Todo mundo comprava a minha ideia, todo mundo, assim, sempre acreditou em mim. Por isso que eu falo que eu nunca fiz nada sozinha. As pessoas sempre compravam a minha ideia, né? Então, foi onde eu falei assim, olha, a gente precisa aumentar. Né? E foi onde
acho que não, né? Certeza que Deus estava no controle, foi tudo acontecendo, conseguimos aumentar. Eu sempre falo assim, nossa, onde a gente arrumou dinheiro? Não sei até hoje, não sei. Eu não tenho essa resposta. Foi realmente, né, uma revolução. Sim, ali, né? Olha, não tenho essa resposta. Porque quando você começou, ali era Bolos do Frei, né? Sim. Que você começou como Bolos do Frei. E foi nesse contexto aí você ficou por 7 anos? 7 anos como Bolos do Frei. Precisava ali fazer o meu nominho, né? Fazer a empresa andar. 7 anos. E daí aconteceu... Então, como nasceu o Santo Cro? É essa pergunta agora. Ah, tá. Que foi agora, que então. foi agora. Foi 2022, Foi 2022, então. Você decidiu essa... É que assim, Bolos do Frei foram 3 anos de muito trabalho, só trabalho. Acho que meu nome era Trabalho. E se lascando, assim, né? A gente meu vai nome se era lascando. Trabalho, sobrenome era Extra. Sim, a gente vai se lascando durante 3 anos sem tirar R$1. Só investe. Às vezes eu falava assim, gente do céu, eu vou pagar 13º para as meninas, só que eu não tenho R$1 para mim, eu não vou conseguir comprar nada para mim. Mas vida que segue, era assim mesmo. Até hoje eu olho para trás e dou muita importância porque eu passei por isso, né? Eu sei quanto é difícil. Então, e foi ali, então foram 3 anos de total sofrimento para conseguir tirar algum fruto de todo esse trabalho depois desses 3 anos. Então, os outros 3 anos entrou pandemia aí no meio, né? Que foi uma época muito difícil para nós. E eu falo assim, cara, conseguimos passar. Pós-pandemia foi a parte que a gente já estava bem, né? Que daí todo mundo queria gastar, queria comer, queria sair de casa. E foi onde era um lugar super gostoso, legal, né? A comida muito boa. Às vezes até quando a gente falou que ia fechar, né? Na verdade, sim, eu falo assim, não falei que a gente ia fechar. Eu falei que o Frei ia embora. Que era o Frei que ia embora, exatamente. Né? Mas aí surgiu um boato na cidade que a loja ia fechar. Então, até isso para nós foi bom, porque muita gente foi se despedir. E daí, nisso, a gente precisava de uma caixinha maior e foi aumentando nosso caixa, onde também ajudou a gente a pagar a reforma, né? Pagar a obra. Que legal, né? E daí, com essa parte, assim, nesse marco de mudança de marca, né? Eu já tinha um objetivo, que era não abrir mais de manhãzinha, né? Começar a abrir às 11 horas, também que gerou uma polêmica nesse início, né? Como uma cafeteria vai abrir 11 horas? É porque, assim... eu queria focar em almoço, porque até então eu não tinha almoço. Então, quando eu fui colocar o Santo Cro, eu falo que o Santo Cro veio do croissant. Então, se você inverte croissant, santo, cro, né? Exato. Então, foi daí que veio o nome, porque o croissant começou a ficar famoso no Bolos do Frei. Muito. Né? Eu falo que nossas porções são muito generosas, muito. Né? Então, assim, o pessoal foi comentando boca a boca mesmo. Na época não era nem tanto o Instagram, né? Mas o boca a boca, o negócio foi ficando famoso. Eu falei assim, nossa, então agora eu preciso honrar o croissant, né? Com a minha nova marca. Que marca vai ser? Pensei em vários nomes, no fim ficou Santo Cro mesmo, né? Santo para remeter também a Frei, né? Que já veio lá do passado. Mas também do croissant, né? Santo Cro. Então, daí ficamos com esse nome, Santo Cro Cafeteria. Vamos servir almoço, vamos abrir às 11 horas. Loja maior, dobro do tamanho, até um pouco maior que o dobro. Cozinha mais ampla, me possibilita mexer com outras coisas, me possibilita ter uma vitrine de bolos, né? E foi isso, assim. Então, quando a gente reinaugurou também foi um sucesso. Eu até falava assim, nossa, se um dia minha loja encher de novo, né? Porque tá o dobro do tamanho. Se encher e fizer fila, que é o que acontecia lá no passado, é porque deu muito certo. E aconteceu. Aconteceu, né? Principalmente no início, né? Aquela novidade, quase não tínhamos concorrência, né? Mas deu super certo, assim, e é uma história que eu olho para trás, deu certo, mas teve muito trabalho envolvido. Que bom, né? Mas deu certo. Deu certo, isso é muito importante. Você imaginaria que, né, você até assim... praticamente respondeu essa pergunta, né? Que 11 anos depois, mas eu acho que você não teria tanta pretensão, né? Mas seria tão conhecido e querido?
Não imaginava. Não, né? Não. Porque é muito querido, né? Mas você sabe, assim, quando eu tive a maior proporção do que as pessoas achavam da gente foi quando eu falei que o Frei iria embora, quando a gente ia fechar. Eu recebi muita mensagem, tipo assim, foi um boato na cidade que a gente não poderia fazer aquilo, que a gente tinha que continuar. Então foi onde a gente se sentiu assim, mais amado, coração quentinho, Nossa, né? Daí eu falei assim, imagino. cara, não imaginava. E até as mensagens que vieram naquele post de pessoas contando que já passaram muitas fases da vida. Ai, sei lá, fui demitida, ia lá tomar um café às vezes para afogar as mágoas, terminei um relacionamento, ou estou iniciando um relacionamento com uma outra pessoa, ou terminei a faculdade, ou, assim, são muitas histórias. Então a gente ali é um Tinha ambiente... várias histórias, cada um Muita tinha uma história. história para contar ali. Sim, e daí o pessoal foi que colocando nos começou ali. comentários. É verdade. E assim, é muito gratificante ver que você conseguiu trazer esse amparo, assim, em Arapongas, né? É um lugar muito de aconchego, onde as pessoas colocam aquilo na vida delas. Ah, hoje eu vou lá no Santo Coro porque aconteceu isso na minha vida. E assim, é muito legal mesmo. Você disse para mim que era como um filho, né? E você tinha que fazer dar certo. Mas teve algum momento que você pensou e não vai dar certo? Ixi, muitos. Muitos momentos. No início... Não, assim, acho que muitos, vários mesmo. No início eu até lembro que teve uma vez que eu tava tendo muita dificuldade. Daí eu falei pro meu pai, né? Às vezes eu contava pro meu pai, pra minha mãe, falava, né? Afogava minhas mágoas com eles, as coisas que aconteciam, né? Daí meu pai um dia falou assim pra mim, fecha. A gente dá um jeito depois, mas fecha. Daí eu olhei pra ele e falei assim, não, mas eu tô falando só pra desabafar, não quero fechar não. Eu vou fazer dar certo. Né? Então é isso. Às vezes o momento pode até passar, mas a gente tem que permanecer com o objetivo, né? Claro que com muito pé no chão também, né, Lu? Mas, assim, tem que ser forte também. É difícil abalar. Eu vou te fazer uma pergunta e depois eu vou te dar uma resposta também, tá? Mas o que você queria que as pessoas sentissem quando entrassem no Santo Cru? Olha, eu quero que as pessoas tenham... primeiro, uma ótima experiência, né? Que sintam o amor em cada pedaço do produto, tipo, comendo um brownie, ele tem amor, ele tem história, ele tem tudo. E até um desafio que eu tento passar pra minha equipe, colocar no atendimento, né? E também colocar no produto. Porque eu falo assim, que quando é você que faz tudo, é uma coisa, mas quando você terceiriza, é mais difícil, né? Então, assim, acho que hoje é o meu maior desafio, passar a minha cultura, a minha história para a minha equipe, para eles transparecerem ao cliente o que é o Santo Cru. Então, o que eu quero que eles sintam é realmente esse aconchego, esse acolhimento e esse amor que a gente coloca em cada produto, porque é para isso que a gente existe, né? Eu ia até falar para você que eu já ia responder assim. De quando mudou, né, para Santo Cru, sempre me senti muito acolhida ali mesmo, quando era bolos do Frei e tal. Mas com essa nova identidade, né, eu me sinto assim ali, como se eu estivesse em casa. Ai, que legal. Né? Aquela coisa de aconchego, daquela comida que acolhe, que abraça, né? Então isso me faz voltar sempre ali. Ou se eu estou passando, eu penso assim, não, eu podia parar aqui, né? Se eu vivo de dieta, né? Mas quando eu penso em quebrar a dieta, é o primeiro lugar. Não, eu falo para quebrar a dieta, tem que ser onde vale a pena. Não é? Tem que ser assim com... Tem que falar assim, não. Esses dias uma pessoa disse assim... Aí eu fui lá, né, para comer o croissant salgado, e daí a pessoa disse assim, come esse aqui, que é mais leve e tal. Eu falei, não, você acha mesmo que eu vou quebrar a minha dieta? Eu vou comer um que, assim, que seja recheado com bacon, com muita coisa. Eu vou querer os extras a mais. Justamente, tudo tem direito. Tudo que eu tenho direito, porque já que eu cheguei aqui, né, e eu sinto assim, né, essa coisa... a gente vê isso, né, nos seus atendentes também. E é o que você falou, quando a gente terceiriza serviço, é muito... e ainda hoje mais difícil, né, porque mão de obra está muito complicado, né, a pessoa que realmente faça isso, né, com amor, né, porque se você coloca amor
no que você está fazendo na comida, é todo diferencial, né? Ali é meio caminho para a comida dar certo. Eu falo assim pro pessoal que a gente tem que atender do jeito que a gente gostaria de ser atendido, né? Inclusive eu falei para as meninas ontem, né, da produção, né? Que se o que o cliente pede, aqui é o lugar. Falar que o Santo Cro é o lugar da gente fazer esses pequenos mimos para o cliente. É para cortar no meio? Vamos cortar. Dividir em 2 pratos? Ok. Quer que corta tal coisa? Ok. Aqui é o lugar. Né? Porque aqui é o lugar onde a gente quer que ele realmente volte. A gente precisa dessa recorrência, a gente precisa dar esse amor, esse carinho, esse cuidado para ele, porque ele voltar é consequência, né? É consequência. E é onde a gente consegue manter a loja viva, né? Onde a gente consegue... tanto nós, né, eu, meu marido, meu filho, quanto elas, a gente consegue manter a equipe, né? Então, a gente oferecer esse a mais para o cliente, sem cobrar, né? E consequentemente, ele trazer essa recorrência para a gente é onde mantém o negócio vivo. Sem dúvida, porque é uma indicação, né? Ele diz... E não tem, né? Quando você pensa num lugar para indicar... Você indica aquele lugar. Eu falo que esse tem que ser o nosso diferencial. Porque daí fazer croissant, fazer pão, fazer... Tem um monte de gente pode fazer, fazendo, né? E você tem que se destacar, né? A gente tem que ser diferente. Falei, então, nossa diferença é essa. A gente tem essa história e a gente tem que levar isso pro nosso cliente, para ele saber que a gente atende super bem. É muito interessante isso que você falou, né? Esse atendimento, né? Porque daí você tem levado, né, essa coisa tão forte, né, para toda a cafeteria, né? Ali você agora tem a cafeteria ali no Procafé, ali na Alameda. E ali é um outro... ali uma outra pegada. Ali surgiu uma oportunidade o ano passado, né? O pessoal estava em construção da Alameda, eles precisavam de um café. E surgiu a oportunidade da gente entrar ali. E recentemente, na época, né, eu tinha ido para São Paulo e eu vi vários modelos de cafeterias assim mais práticas. E até o sonho do meu marido assim era ter uma segunda loja, né? Mas eu falava assim para ele, olha, em outra cidade, né? Daí eu falava assim para ele, olha, um Santo Cro em outra cidade é muito trabalhoso, porque você não consegue estar presente, né? E assim, é um tipo de negócio que você estar presente faz toda a diferença. É ruim falar, porque assim, um negócio tem que se tocar sozinho. Mas a gente sabe que quando a gente está presente, é outra coisa. Diferente. E eu fiquei assim, praticamente 3 anos afastada, porque eu tive o meu filho, né? E daí eu falava assim, eu preciso deixar na mão das meninas, porque eu vou ter o meu bebê e eu quero cuidar dele. Foi uma escolha, né, que eu tive que cuidar dele, mas o meu negócio vai continuar funcionando. E daí o meu marido, no fim, com 4 meses, meu marido teve que sair do trabalho e vir me ajudar também, para ter esse olhar de dono também lá dentro, né? Não que as meninas não fossem competentes, nada, mas é porque, assim, querendo ou não, como se fosse uma areia, ela vai escorrendo entre seus dedos, chega uma hora que você não tem mais controle. Sem dúvida. Né? Então, daí meu marido veio trabalhar comigo. E daí, enfim, o ano passado teve essa ideia do Cro Café. Daí eu falei pra ele assim, olha, a gente tá ainda tentando colocar o Santo Cro no prumo. Vamos pegar outra demanda, né? Porque você tem que se desdobrar, ainda mais com 2 lojas, né? Eu já tava com 12 funcionários aqui, mais 6 que seja, né? Tipo, é muita gente. E outra operação, né? Daí ele falou assim, olha, vamos tentar? Eu falei, então vamos fazer as contas. Né? Vamos fazer as contas, vamos ver o que dá. E daí eu já tinha uma ideia de negócio, que é porque eu tinha viajado para São Paulo e tinha visto operações mais práticas, né? Daí eu falei pra ele, olha, eu acho que não cabe outro Santo Cro na cidade, que foi essa a proposta inicial que veio pra gente, né? Por quê? Uma que é muito perto, acho que Arapongas não comporta outra loja oferecendo o mesmo produto. E outra, né? Tipo, eu já tenho uma que, assim, sei lá. Eu acho que se a gente for fazer, eu acho que a gente tem que colocar algo
com outro propósito. Sei lá, a gente fazer uma coisa mais prática, mais fácil para replicar, se um dia a gente quiser, né? Sim. Daí foi isso. Daí a gente foi pensando, eu fui pensando, fui elaborando um cardápio na minha cabeça, vamos fazer o Crocafé. Que nome vai ser? Eu falei, Crocafé, que daí é o Santo Cro Cafeteria, resumido, né? Crocafé, a cafeteria do Santo Cro. Mas não vamos fazer nada igual. Vai ter croissant? Vai. Mas o tempero do frango é diferente, os doces são diferentes, todos os sabores são diferentes. Só assim daí se for para abrir, eu abro nesse sentido. São diferentes. Tudo diferente. Não conhecia ali ainda. Não tive... Então, assim, os sabores de croissant são diferentes, as bebidas diferentes, tanto que aqui no Crocafé eu vendo muita coisa com matcha. Eu falo assim que coisa que tá mais em alta, a gente consegue implantar mais no Crocafé do que no Santo Cro, porque o Santo Cro já virou muito tradição. Sem dúvida. E o Crocafé... A pessoa sempre vai e pede sempre as mesmas coisas, tem medo de errar, mas tá certo também, né? E no Crocafé a gente já consegue implantar mais modismo, né? Uma coisa assim mais fácil de até às vezes viralizar, né? É isso que a gente tá tentando implantar ali com o cardápio, né? Então todos os produtos são diferentes do Santo Cro e tem uma operação diferente também. Ali é muito difícil assim, por exemplo, eu quero um croissant sem catupiry, eu não tô montando na hora, né? Ali é um negócio prático, ali é para pessoa que vai chegar ali no balcão e vai falar assim, eu quero um croissant, 1 minuto tá pronto. Então a gente investiu em equipamentos para dar a mesma experiência de qualidade, né? Então, produtos de extrema qualidade, assim, os pães são de extrema qualidade. Então, assim, vamos pensar numa padaria. Uma padaria, eu vou pegar uma coxinha e vou sair comendo rapidinho. Ali não, ali é uma cafeteria da mais alta qualidade, porém, eu investi em equipamentos que possibilitam fazer aquele croissant em 1 minuto. Então, eu vou ter um croissant crocante, quentinho, feito no dia, né? Porém, em 1 minutinho eu já consigo sair comendo. Então, ficou assim uma coisa mais prática, mais rápida, de modo que eu consiga replicar facilmente, sem muita operação, sem muita manipulação. Entendi. Faltou alguém, por exemplo. Ai, meu Deus, faltou alguém. No Santo Cro eu estaria desesperada com cabelo desse tamanho, pensando, vou ter que cobrir, né? Porque é uma montagem tudo feito na hora. Então, eu falo assim, cada um tem o seu ponto positivo, né? Sim. Mas que o meu croissant vai demorar 20 minutos no Santo Cro. Sim. Né? Eu preciso montá-lo, eu preciso acariciá-lo, né? Não é? No Crocafé, não. O Crocafé é uma pegadinha assim mais rápida, porém com a mesma qualidade. Então foi aí que surgiu o Crocafé. E os tamanhos? Porque as porções são generosas, igual no... Não, daí é onde também entra também. Bastante dúvida dos clientes. Eu até falo assim que você criar uma empresa onde você já tem uma que é muito boa, gera muita comparação. E eu tenho pavor à comparação, assim, né? São bem distintas mesmo. São distintas, totalmente. Isso é ótimo. E as pessoas têm que entender isso. Sim. Que o conceito é outro. Isso, é outro conceito. Ele veio para outra coisa, né? Mas as pessoas geram bastante comparação. Mas no Santo Cro, o croissant é gigante. Aqui não, aqui é menor. A gente corta ele na metade do croissant do Santo Cro. Até porque muitas pessoas vão lá no Santo Cro e dividem, né? Não consegue comer. Não consegue comer porque é muito grande. Daí a gente falou assim, não, então vamos fazer a porção menor, né? Pra pessoa comer ali. Comer e comer um doce. Comer prático e comer um doce. Então foi isso que aconteceu. Então a gente fez a porção menor, mais prática. Quero sair comendo, tô saindo comendo. Eu quero comer um doce depois, ela aguenta comer um doce. Mas com preços também equivalentes, sabe? Então, assim, eu não tô cobrando o mesmo preço Tudo é proporcional. Sim. Só que a proposta realmente é diferente. Mas eu sabia que ia gerar comparativo por eu estar na mesma cidade. E a gente já tem uma cafeteria com tradição, né? Então, assim, mas é normal. Até as pessoas realmente entenderem. Né? Ia ser inevitável, né? E por que você acha que a cafeteria virou muito mais do que um lugar só de tomar café hoje? Eu acho assim que a cafeteria, num geral, assim, tá em bastante crescimento, né?
Porém, a minha é por aquele motivo que eu falei. Hoje é mais apego emocional também. Pega muito da emoção, pega muito da vivência das pessoas. E cria memória, né? Cria muita Você acredita que esse momento você pode criar uma memória ali, né? Eu não tinha tanto essa proporção, igual quando a gente foi fazer o encerramento da primeira loja. Pelas histórias que são contadas ali. Foi onde abriu assim. Eu falei, cara, eu não sabia que a gente era tão importante às vezes na vida das pessoas. Porque eu tenho minhas memórias lá, mas eu não saio pra tomar café, porque eu tô ali, já faz parte da minha vida, né? Mas daí eu pessoa comemorar um aniversário. Eu tenho um casal de amigos que começou a namorar ali, né? Que ele levou ela ali, o primeiro lugar que levou ela, né? Sim, então, incrível. assim, hoje já estão casados, né? Mas o primeiro lugar que levou foi ali, porque tinha que sair com a menina à tarde e tal, né? São um casal bem jovem, assim, né? Nossa, eu conheço várias histórias, então, mas tem as que eu conheço e tem as que eu nem imagino. Cria memória, né? E você saber que você tem um lugar desse, assim, nossa, menina, dá vontade de chorar, né? Porque assim... Mas é muito emocionante. É muito emocionante. Inclusive, o meu irmão, ele tem uma amiga, né? Que a gente fez uma campanha dos 10 anos de loja ano passado, né? E ela pegou e falou pra ele que em todos os momentos, tipo tudo, momentos bons e momentos ruins, ela sempre foi na loja. E ela, vendo o meu vídeo que a gente fez da campanha, ela se emocionou por lembrar da trajetória dela, de quantas coisas ela passou. E assim, tem ela e tem muita gente que eu nem imagino. E assim, a minha neta, você tá falando e eu já fico emocionada, né? Porque minha neta, ela adora tomar café, né? Sair, ela tá em casa, ela fala assim, a gente não vai sair para algum lugar, né, tomar café. Eu já levei ela lá, já fui com a Poliana, né? Então, assim, porque minha filha também adora esses ambientes, né? Então, é uma coisa que e daí, assim, criar essas memórias, a gente tem foto lá juntas, né? E é bem isso, sempre que a gente daí, tem que conversar alguma coisa, que daí, não vai poder ficar aqui em casa, né? Vamos sair, vamos tomar um café, né? Então é isso, né? É sobre isso, né? Que hoje as cafeterias, ela tem essa coisa, né? De que ela ficou mais intimista e que você tem esse lugar intimista, né? Nossa, gente, eu tô aqui, ó, emocionada, né? Pensando no lugar que a Amanda tem, já tô aqui, ó, chorando já, porque... Mas é justamente, eu acho que é isso, assim, tanto... essa parte, as cafeterias eu acho que tem crescido assim num geral, mas eu falo da minha, né? A minha se permaneceu realmente por esse afeto mesmo das pessoas, essas memórias que as pessoas vão criando, principalmente dali. E quando a gente foi aumentar, né? Que até então, eu falo assim, que tudo foi por Deus, que a gente tá numa galeria que acabou liberando junto as duas salas do lado, mas até então estava ocupada. E a gente queria aumentar. E daí eu falei assim, vamos ter que procurar um novo lugar, né? E a gente começou a pesquisar, assim, um outro. Eu até falei pro meu marido esses dias, já pensou se a gente tivesse saído dali? Já pensou, não ia ser mais a mesma coisa. Não ia ser. E é isso, assim, mas tudo e esse por dom Deus. de servir, esse amor pela cozinha, como que é essa herança? Você falou que você caiu de paraquedas aí, mas você tem essa coisa familiar, né? De mãe, de vó, essa coisa da comida. Como que é isso? Olha, assim, nem as minhas avós eram muito prendadas, nenhuma das duas. Nem minha mãe, assim, é muito prendada, sabe? Eu falo assim, que eu tenho uma avó minha, que é a avó Dirce, que ela fazia o bolo de fubá que era queimadinho em cima, que a marca registrada dela era maravilhoso, mas a marca registrada era queimadinho. Se não for queimadinho, não era o bolo da avó Dirce, né? E a da minha avó Isabel, a comida dela sempre era o básico: arroz, feijão e a carne tostadinha. Então era comida de vó, né? A comida das minhas avós era assim, não era aquelas avós assim que cozinhavam aqueles banquetes, não. E a minha mãe também sempre foi do básico, né? Acho que já vinha da criação, né? Então, pra mim também, eu sempre fui do básico. Mas como eu morava com a minha mãe, até então, quando eu iniciei a loja, eu também não tinha muito jeito com cozinha, nada disso. Eu fui
aprender realmente e me especializar nas minhas coisas mesmo ali da loja, trabalhando, né? E até essa semana que agora meu filho entrou na escola, que ele tem 2 anos, né? Ele começou na escola, eu comecei a ficar mais presente na loja, né? E eu trabalhando ali, fazendo as coisas, enfim. E eu olhei pro meu marido e falou assim: eu gosto de estar aqui. Acho que eu nasci pra isso mesmo, sabe? Porque eu gosto, assim, eu gosto de atender, eu gosto de fazer as coisas. Você começa a se sentir útil de uma outra maneira, que até então eu tava só como mãe, né? Só com a parte maternal ali durante muito tempo também. 2 anos e meio totalmente dedicado a ele, né? Claro que quando tinha algum furo, a gente ia lá, colocava... correndo, tava fazendo as coisas. Mas agora, assim, eu voltando mesmo, ele seguindo também o caminhozinho dele, e eu voltando a me reconhecer, né, de uma maneira diferente, falo assim, cara, aqui eu é gosto, meu lugar, aqui é meu né? lugar, eu gosto daqui, aqui é meu lugar, e eu acho que era o propósito da minha vida mesmo estar aqui. Exatamente, porque a gente, hoje eu olho para você e vejo isso como um propósito, né, Amanda? Esse dom de serviço, porque é um dom, né? Servir as pessoas é um dom. E você, quando volta agora, né, da maternidade, você pode se sentir mais viva, né? Sim. Porque, assim, daí você se sente completa, né? Você fala assim, tô aqui, tô fazendo o meu ID, mandando o meu filho pro ID dele, né? Que vai começar o caminho dele também, né? E assim, a vida vai acontecendo, né, Lu? Assim, o filho vai crescendo, nada é pra sempre, né? Aquele nenezinho no meu colo que eu não conseguia fazer nada, já tá grande, né? É claro que ainda demanda muito, né? Eu falo que até esse início da escola fica muito doentinho, né? Então a gente trabalha uma semana e não vai Fica na outra. Justamente. Mas agora a minha vida vai voltando à rotina que eu já tinha, né? Agora eu vou estando mais presente com as meninas, colocando mais a minha cultura ali dentro. É onde eu espero que agora as coisas comecem a retornar assim como antes, né? Fazer... Enfim, quero que a cultura comece a voltar e que, né, os clientes percebam isso no que é servido no prato, enfim. Ah, sim, sem dúvida, né? Eu acho que isso é um diferencial, né? De quem trabalha com propósito, né? Eu falo de permanecer, né? Você nesses 11 anos, você sabe disso, né? Porque assim, eu falo que tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo, mas quem prova do que a gente serve volta, né? Prova outras comidas porque é necessário que provem, mas ele volta, né? Ele sabe sempre volta. Sempre volta, sempre né? Volta. Fala assim, não, ali eu fui muito bem servido, né? Então isso é muito importante, né? Já aconteceu algo dentro do Santo Cro que fez você perceber que o trabalho de vocês vai muito além da comida? Nossa, que pergunta difícil. Já, assim... Justamente desses clientes mesmo, né? Que a gente percebe que eles estão ali. Não é só pela comida, às vezes para ser atendido. Eu tinha até uma funcionária que ela era muito galera, assim. O negócio dela era atender. Então tinha muitos clientes que iam ali para poder conversar com eles, ser atendido. E assim, e justamente comigo também. Esses dias foi uma cliente lá e eu fiquei, como eu falei, fiquei muito tempo afastada, mas eu tava lá, ela olhou, nossa, como é bom te ver aqui, tarará, e conversa que vai, conversa que vem. Então, é muito além que a comida. Né? Não é. Eu falo assim que as outras... uma coisa, né, familiar mesmo, de aconchego. O negócio mesmo, né? É uma coisa assim que engloba muitas coisas, Lu. Muitas coisas, assim. E o cliente estar ali... que pode acontecer também, né? Às vezes, olha, não tive uma boa experiência, né? Não tive uma boa experiência, que pode acontecer, gente. Isso acontece desde sempre, né? Mas se não existe uma boa experiência ali, tem algo de errado. Tem algo de errado. Então, eu sempre falo isso, principalmente pro meu marido, né? Erros acontecem, mas quando acontece erro, ou não tava gostoso, ou... tem alguma coisa de errado, porque a experiência do cliente tem que ser em primeiro lugar. E é tudo muito, muito além da comida, muito além do valor que a gente... desde do adentrar o espaço, né? Sim. Porque uma coisa não está boa, mas todo o resto, né, tem um contexto, né? Tem, vixe, muita coisa. Né? Eu falo assim, até
Hoje eu ainda conversava com minha filha, empreendedora também, tem a Marmitinhas da Lu lá em Curitiba. E eu dizia para ela o seguinte, eu disse, olha, tem uma amiga da gente que está passando o negócio para a filha. E ela sempre diz assim, que é muito difícil ela trabalhar com Marmitinhas da Lu por causa da comparação mesmo, né? Eu até fiz um podcast com ela e ela falava assim que o maior medo dela foi sempre ser comparada, né? Tipo assim, a comida da sua mãe é a comida né? Não tem igual a comida. Igual ela disse, não tem igual a comida da senhora, né? Mas assim, ela tem um nível muito alto. Ela fez gastronomia, ela estudou muito, ela quebrou muito a cara, ela cozinhou muito, ela aprendeu muito para chegar onde ela está hoje e para cozinhar. E cozinhou muito comigo para entregar o que ela entrega hoje. Mas eu estava dizendo para ela, eu falei, olha, e essa pessoa que está passando o bastão? Eu falei, olha, eu já pedi uma vez, já pedi duas. E assim, infelizmente, a gente vê assim, que quando falta alguma coisa, né? Assim, não é sobre só a comida, é sobre a entrega. Sim. Né? Falei, porque daí a primeira vez que eu comi, eu fiquei pensando assim, será que o problema sou eu? Às vezes é um dia que eu não estou bem, a comida pode não estar tão legal, o meu paladar não é sempre a mesma coisa. Daí eu pedi de novo o mesmo prato. Não era, realmente mudou a pegada, entendeu? Então assim, quando você vai passar o bastão, você tem que ter pelo menos né? Lógico que porque você está mantendo o mesmo nome. No seu caso ali, ainda você disse que da cafeteria, você ainda deu um outro nome, você fez um outro cardápio, mas ali você está usando o mesmo cardápio, você está usando o nome da pessoa. Tem que ter entrega, tem que ter dedicação, tem que ter muita coisa, né? Senão você vai se perder no processo. Eu falo assim pro meu marido que às vezes é muito fácil você olhar um empreendedor de qualquer ramo, né, qualquer segmento, falar assim, vou fazer tal coisa. Só que empreender não é só o produto, não é só fazer aquilo ali. Não. É muito, você tem que você tem que saber fazer o produto com excelência, sim, com certeza. Você tem que saber gerir ou pessoas ou o seu negócio, porque é financeiro, é muita coisa que envolve ali, né? Dinheiro, enfim. Você tem que... São várias vertentes ali que você tem que estar a par, porque senão você quebra, né? Quantas cafeterias mesmo que já abriu aqui em Arapongas, que às vezes... Eu até falo pro meu marido, né? Às vezes eles viam nossa fila e falavam, opa, é um bom negócio, vou abrir também, né? Só que por trás tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Você tem que ser muito inteligente e não só inteligente, né? Não pegando esse mérito pra mim, jamais. Mas você tem que ter a casca muito grossa também pra passar. Muita persistência. Porque assim, não é fácil. Você vai levando lambada, vai levando lambada e vai persistindo. E a pessoa só vê o lado bom, né? Só as flores, né? E não dá pra só florir o empreendedorismo hoje. Porque ainda que haja crescimento, e graças a Deus, por exemplo, há um crescimento, né, no seu negócio, e isso é ótimo. Mas assim, igual você falou, 3 anos você não tirou um centavo para você. E além desses 3 anos, né, Lu, eu falo que dificuldade teve nos 11. Não é? Né? Então, assim, é muito difícil tocar o negócio mesmo. Mas, igual eu falei, né? A gente vai criando casca, vai aprendendo com os erros e vai seguindo. O que a gente não pode é parar. Não pode parar no tempo, não pode parar no nosso aprendizado, né? Eu falo que a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre com um olhar atento nas tendências, que também muito é isso em cafeteria, né? Tem que ter tendência, a gente tem que estar ali, tem que estar a par de tudo que está acontecendo, né? Tô meio atrasado nisso. E épocas comemorativas. Tem que estar atento, tem que buscar faturamento, porque sem faturamento a empresa não vive. Então a gente tem que estar sempre assim, sendo criativo. Eu até falo pro meu marido, nossa, antigamente eu era tão criativa, agora me falta tanto, assim. É porque assim, a gente vai se ocupando com tantas outras demandas, né, que tem uma hora que vai faltando. Mas estamos ali sempre na pegada, sempre tentando fazer acontecer. Eu vejo também, assim, o quanto ele também é envolvido ali, né? Sim. Em tudo, a gente tá junto ali. Eu falo que é tudo junto e misturado, né? Isso é muito importante. Fazer acontecer. Onde Deus esteve presente nessa caminhada? Todos os momentos. Não tem um momento que eu posso falar que ele não esteve comigo. Você é uma pessoa que tem muita fé também, né? Lu, não tem como. Não tem como falar que não teve. Até nos momentos ruins, quando eu olho pra trás, teve por quê? Teve os propósitos ali, por que eu tinha que aprender.
Então, é tudo. Porque na verdade é isso, né? Ontem eu até conversava com uma pessoa e dizia isso, né? A gente ser grato só quando tudo vai bem é fácil. Muito né? fácil. Mas na verdade, a gratidão, ela tem que ser diária. Porque aquilo que vem, mesmo como dificuldade, você entende como processo, ela vai passar. Né? E sempre passa. Né? E você, né, é prova disso, né? De dizer que vai passar, né? Porque as dificuldades vêm mesmo, né? Ixi, e pode vir de várias maneiras, né? Mas, assim, graças a Deus, quem me ampara não dorme, né? Tá Não sempre é? ali com a gente. E teve algum momento específico, assim, que a fé sustentou mais vocês? Olha, Lu, eu acho assim que teve muitos momentos, muitos não, assim, alguns específicos sim, né? Que a gente fica mais abalado, mais chateado, né? Falando, nossa, mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa, tentei sempre ser muito justa, né? Com tudo. E acontece tal coisa, né? Acho que pra mim não é justo, assim como pras pessoas, elas devem achar a mesma coisa, né? É muito ponto de vista, né? E a gente fica, assim, às vezes mais deprimido, só que ele lá tá de olho. Então, assim, é o que sustenta mesmo, né? Nossa caminhada, nossa jornada. Meu filho é a luz da nossa vida, assim. Então, eu falo, opa, eu preciso me erguer aqui, porque eu tenho um bichinho que... Que idade tem seu filho hoje? 2 anos e meio. Nossa, então, que eu maravilha. preciso estar aqui por ele, né? Então, a gente tem que sempre estar caminhando. Não tenho tempo pra ficar chorando, não. Vamos reerguer e bola pra frente. Filho, a vida muda completamente, os olhares, né? A força, né? Então, bola pra frente. Então, a gente sempre, graças a Deus, foi seguindo. Se o Santo Cro pudesse ser definido em uma palavra, qual seria? Eu acho que oportunidade. Oportunidade. Eu acho que, assim, olhando o meu pessoal, né? Foi oportunidade na minha vida. E é onde a gente tá caminhando até hoje, tentando fazer acontecer com um propósito nele mesmo. Firmar cada vez mais ele aqui em Arapongas, trazendo, né, experiências, memórias pra galera aí. Mas pra mim, assim, olhando quando eu olho pra ele, eu falo assim, cara, é minha oportunidade. Até hoje é minha oportunidade. E o que você sonha ainda viver nesse lugar? Olha, Lu, em relação ao Santo Cro agora, o meu sonho é realmente agora administrar, sempre tocando ele, para que meu filho cresça ali naquele cantinho, né? Quero fazer... As pessoas, né? O que eu preciso é de cliente, né? Sempre eu preciso, né? Eu preciso dos meus clientes. Lá fora. O que eu preciso é disso. Mas, assim, eu tenho trabalhado para que eu consiga ter uma empresa cada vez mais sólida, né? Então, do Santo Cro é isso. E do Cro Café ainda estamos vendo, né? Mas eu falo que uma mente empreendedora nunca para, né? A hora que a gente acaba, agora a gente finalizou tal coisa, vamos dar uma sossegada? Aí vem alguma ideia, eu falo, ai meu Deus, e agora? Podia ter ficado quieto. É bem isso. Mas aí, tamo indo. Então eu falo assim, hoje o meu sonho é ficar sossegadinha, mas eu não sei até quando. Pra curtir também o filho, né? Esse crescimento, né? E é muito importante, né? Ter os momentos de qualidade com ele, né? E ele vai ali pra operação? Ele gosta de mexer? Como que ele é? Na verdade, assim, na operação em si... Ele vai na loja todos os dias, né? Na operação em si, tipo, a gente não coloca muito porque acaba atrapalhando daí as meninas, por causa das meninas. Mas eu ensino ele em casa. A especialidade dele é fazer bolo. Que eu falo que a gente até grava uns videozinhos dele fazendo bolo. Gracinha. Isso é muito... E daí parece que ontem foi um dia... memórias que você cria com ele é maravilhoso, Aí ontem foi um dia especial na escola que a professora falou que eles iam fazer bolo. Daí eu falei assim, então o especialista aí já vai ensinar a galerinha. Vai ensinar, né? Que ele já tá sabendo. E ela falou, ele foi super bem. Daí eu falei, claro, eu já ensinei. Acho que ele vai chegar lá e não vai saber fazer bolo. Ela falou, quebramos ovo. Falei, sim, ele é especialista em quebrar ovo. Tá e aí vai. Que lindo, né? Como que é o nome dele mesmo? Miguel. Nossa, Miguel. Que lindo, né? Eu já vi ele nos vídeos. Às vezes ele participa também. Ele é meu garoto propaganda. Empreender muda, né? E você
e empreender, você acha que mudou muito você? Mudou mais em quê? Sim, tem que mudar, né? Eu acho que eu entrei no empreendedorismo muito crua, né? Eu vim de uma CLT, né? Com 24 anos ainda, que você tá aprendendo a viver, né? Então, entrei, fazia parte da equipe, então tava o tempo todo com as meninas, me tornava até amiga, assim, muitas vezes das meninas, né? Até onde eu tinha dificuldade de cobrar, de dizer um não, né? Então, assim, essas coisas do início, né? Que eu falo que tudo foi preciso, né? Acontecer para que eu pudesse aprender. Então, hoje, depois de 11 anos, sim, eu tenho outra postura em relação às minhas meninas, né? Sempre com muito respeito, claro, né? Mas hoje eu tenho uma posição de cobrança que eu preciso, é necessário, né? Quando você tem 18 pessoas, né? Sim. Então, a minha postura, assim, foi o que mais mudou em relação ao início, né? O início eu também levava era muito festa, muito brincadeira, que hoje, com uma empresa mais séria, já não cabe mais. Né? Então, a minha postura, assim, foi o que mais mudou desde o início. Eu acho, assim, sabe, ser muito bonito, sabe? Quando um lugar, ele deixa de ser um comércio, né? Como o seu, né? Ele deixa... as pessoas não vê mais, eu acho, ali como um comércio, né? E vê ele mais, assim, como parte da história das pessoas, né? E eu vejo esse amadurecimento seu, né? Como você diz mesmo, até mesmo com seus funcionários, né? A sua equipe é uma equipe leve, uma equipe que trabalha bem, né? Mas porque você soube realmente amadurecer isso em você, né? É preciso, Lu. Eu falo assim que até os erros que a gente cometeu no passado, né? A gente tem que aprender para conseguir levar a equipe de uma maneira diferente, né? Eu sempre falo que lá tem que ter respeito em primeiro lugar. Faltou com respeito até uma com a outra, assim. Não faz parte da nossa cultura, né? Mas a gente precisa... mostrar principalmente qual é a nossa cultura, a nossa visão de empresa para as meninas, né? Tanto que elas possam executar também na excelência que a gente precisa, porque a gente precisa de excelência, né? E também transparecer isso ao cliente. Então é isso, eu preciso ter uma postura diferente que eu tinha no passado, porque no passado às vezes pode ser que como eu me tornava muito amiga das meninas, amigo você não ouve muito, mas às vezes o patrão você ouve mais, né? Então esse tipo de postura que eu tento manter hoje, diferente do passado. Claro que com respeito, cobranças com respeito, né? Mas que isso volte ao cliente como uma coisa boa, entendeu? Eu preciso que elas passem isso como uma coisa boa, porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido todos esses anos de aprendizado que a gente passou aí. E você tem memória efetiva de você comendo ali Nossa, muito. Esses dias eu tava olhando fotos antigas, né, desde 2016. Nossa, é emocionante, assim. Mas é bom, às vezes, a gente recordar, né, de onde a gente veio, com as coisas que a gente já passou. Eu falo, nossa, até que 10 quilos a mais vieram, né? Experimentando as coisas, né? Porque é tudo muito bom. Tudo. Mas é isso, assim, tenho muitas memórias lá dentro. Minha vida, na verdade, depois de adulta... ali, depois de adulta, foi ali que aconteceu. 11 anos, muita né? coisa. E tem história aí pra, né? Amém. A gente tem muitos anos pra construir, se Deus quiser. Né? Muita história pra construir ali, né? Amanda, a gente está chegando ao fim. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Eu que agradeço. Né? Um pouco do que é essa maravilhosa história do Santo Cro e do Cro Cafeteria. Né? E eu quero ir lá conhecer. Vou lá conhecer, vou marcar você lá e falar, olha, vim tomar um café rapidinho, porque para mim vai dar super certo, porque às vezes eu vou muito na correria, né? Mas eu tenho aqueles momentos de sossego e daí eu passo lá para comer alguma coisa também ali no... Você me convidada, né? Quero ver você lá, quero que você me mandar uma mensagem. Eu vou mandar falar, tô aqui, eu vou postar e vou falar, tô aqui, vim conhecer, né, a Cro Cafeteria. Mas olha, que prazer, que história linda, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, os seus negócios, né? Porque assim, é um legado,
né? Um legado que você vai deixar para o seu filho, que é o que a gente estava falando hoje, né? Daquilo que a gente pode deixar com excelência. E ver você tão jovem criar um legado desse é emocionante, né? Então, gente, eu quero hoje, né? Foi lindo ouvir aqui, né? Por trás de tudo que a Amanda tem para contar para nós aqui, do que o Santo Cro oferece, a história dela, né? Então, assim, nós podemos cada vez mais confirmar, né? Que os bastidores, eles acontecem debaixo de, como a gente sempre diz, né? De lágrimas, de risos, de sofrimento, mas de alguém que não desiste. 11 anos de história. Deixa um recado pro pessoal aí. 11 anos e contando, né? 11 anos e contando, indo para 20, 30, porque temos um legado aqui, uma história maravilhosa dessa empreendedora maravilhosa, né? Dessa cozinha que foi feita, olha, debaixo de oração, de lágrima, e principalmente de alguém que não desistiu dos seus sonhos. Isso é excelente. Então, o meu recado, né? Na verdade, assim, não tenho muito recado para dar, né, gente? Eu tentei resumir, né? Parte da minha história, né? Muito resumidamente. Nossa, são muitas coisas que já aconteceram. Mas empreender é isso aí, não é fácil. Porém, você tem que ter um foco, pé no chão e seguir. Tem que seguir, confiar naquele que te sustenta e bola pra frente. Vida que segue. Então é isso, gente. Temperando Vidas fica por aqui. Amanda, muito obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada você. Um prazer receber Obrigada. você, viu? Gente, um beijo e até a próxima. Até.